fazendo fala. Tá bem posicionado? Ao vivo. Já tem gente aí? Ainda não. Ainda não? Tá funcionando a live? Funcionando a live. O Duomo funcionando, tudo em ordem. Tudo em ordem. Boa tarde, pessoal que acompanha o Movimento Brasil Livre pela internet. Hoje o Brasil está bastante movimentado e nós queríamos comentar algumas coisas daqui de longe. Hoje a gente ficou preocupado aí com a cogitação da volta de tramitação do projeto de lei 1589 da deputada federal Sônia Soraya, do Rio de Janeiro. É um projeto de lei que absurdamente prevê o aumento de penas para crimes contra a honra praticados contra a internet. Os políticos parecem que estão cada vez mais com medo das vozes das ruas e comenta-se nos corredores do Planalto que esse projeto de lei que quer duplicar as penas para ofensa da honra contra políticos quando feitas pela internet e até em alguns casos torná-los crimes hediondos. É isso mesmo, você que quer falar mal de político, estão cogitando fazer voltar a tramitar o projeto de lei 1589 de 2015 da deputada Sônia Soraya, do Rio de Janeiro. Ela duplica as penas e transforma em casos de crime hediondo, em alguns casos, falar mal de políticos pela internet. Pior, parece coisa de ditadura. Ela quer dispensar para esses casos a necessidade de mandado judicial para que se tenha acesso aos dados pessoais do ofensor pela internet, inclusive e-mails, os seus nudes, as fotos pessoais, tudo. Pior ainda, esse projeto de lei transforma o Ministério Público em advogado de vagabundo, em advogado de político, porque crimes contra a honra, para que eles sejam processados, precisam que você faça a queixa na delegacia, né? E esse projeto de lei não, o Ministério Público ele passa a ser obrigado a processar esse crime contra a honra. Então vamos ficar muito atento aí com esse risco da volta da tramitação do projeto de lei 1589 da deputada Sônia Soraya, do Rio de Janeiro, que quer fazer o povo ficar de bico calado, quer proibir todos nós a falarmos mal desses políticos vagabundos pela internet. E hoje também teve um post do João Willis, querido João Willis. João Willis, hoje tô revoltado com a ameaça, a possibilidade de ter o seu mandato suspenso pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele fez um textão, se comparou ao Jon Snow do seriado Game of Thrones, veja só que absurdo, e disse que é uma pessoa a favor da democracia e contra o golpe. Que golpe, João Willis? Que golpe! O impeachment da presidente foi um processo constitucional, democrático. Como é que você é contra, como é que você é a favor da democracia e chama o impeachment de golpe? Não é? Não tem coesão. Aí ele fala também que ele não comete insultos. Porra! Você cuspiu no seu colega Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados no dia mais importante da história recente daquela casa, que foi a votação pela continuidade do processo de impeachment. Aí você diz que não vota contra trabalhadores, não vota contra educação pública, não vota contra a saúde pública. Você foi contra a PEC do teto, meu querido. E quem foi contra a PEC do teto é sim contra trabalhador, é sim contra a saúde pública, é sim contra a educação pública. E ainda você vem me dizer que é honesto? Porra, honesto é uma condição sine qua non para ser homem público. Honesto é
necessidade. Ser honesto é um requisito fundamental para todo homem público. Então, se você é honesto, John Willis, não faz mais que a sua obrigação. E só se mal comparando aí o Jon Snow, vamos lembrar que ele nunca defendeu nenhuma ditadura. E você, me desculpe, é um psolento defensor de Che Guevara, que junto com seu chefe, o Fidel Castro, foi um dos maiores exterminadores de homossexuais da história. Então você é uma figura muito controversa. Não vem querer pagar de coeso nesse seu post, fajuto nesse seu post, mentiroso. Você cuspiu, você não reconhece o processo democrático do impeachment e você foi sim contra o Brasil, contra os trabalhadores, contra a educação, contra a saúde, quando levanta a sua voz contra a PEC do teto. E agora outra notícia que está abalando o Brasil é o pedido de demissão do assessor especial da Presidência da República, José Yunes, que foi mais uma vez citado nas delações dentro da Operação Lava Jato. José Yunes dá um tchau querido para o presidente Michel Temer. E por último, e mais importante, a gente quer abaixar um pouco o tom e lamentar a morte do Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito do Brasil, cardeal da Igreja Católica Apostólica Romana, daqui de perto de uma das maravilhas do mundo e um dos símbolos mais importantes da Igreja Católica, o Duomo de Milão. O Movimento Brasil Livre quer prestar a sua homenagem para Dom Paulo Evaristo Arnes, figura chave, figura importante na luta pelos direitos humanos, um dos artífices da redemocratização brasileira e peça fundamental para que as gerações futuras nunca se esqueçam da barbárie que foi cometida pelo regime militar brasileiro, que começou em 1964. Dom Paulo Evaristo Arnes, com várias denominações, preferia, no final da vida, ser chamado de amigo do povo. O homem que divinizou o corpo para que o corpo fosse humanizado contra as torturas praticadas pelo regime militar em tempos tão duros. Dom Paulo Evaristo Arnes, independentemente da nossa religião, independentemente da falta de religião, Dom Paulo foi um símbolo de humanidade e as suas palavras são uma advertência para todos aqueles incautos, para todas as pessoas que vêm defendendo a intervenção militar no Brasil. Pensem nas suas crianças, pensem nas torturas, pensem na falta de direitos humanos. Dom Paulo Evaristo Arnes não está mais entre nós, mas a memória de toda a sua grande vida, a importância dos seus atos, a eternidade das suas palavras, a perenidade dos seus ensinamentos, a grandeza da sua bondade, devem ecoar para que nós não permitamos no Brasil nunca mais o fim dos direitos humanos e qualquer forma de tirania. Fica aqui nossa homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes. Boa tarde, direto de Milão.